Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fer e no vídeo de hoje a gente vai aprender como escrever testes unitários mais avançados para as nossas aplicações front-end. A gente vai passar por tópicos como testando códigos assíncronos, com chamadas de API, testar os casos de erro e casos de sucesso, e também a gente vai aprender a testar os estados globais da nossa aplicação, que no caso do React é com o uso de contextos. Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre testes unitários para aplicações front-end que já saiu aqui no canal. Na parte 1, eu mais introduzi a questão dos testes unitários, apresentei as ferramentas que é o Jest e a Testing Library, que a gente também vai usar hoje, expliquei ali os conceitos fundamentais e expliquei alguns testes básicos. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, pausa esse vídeo aqui e clica aqui no card para assistir a parte 1 e depois volta pro vídeo pra gente continuar a escrita dos nossos testes unitários e dar o próximo passo, fazer testes mais complexos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! A aplicação que a gente vai testar hoje é essa aplicação que foi escrita em React, que é um editor de texto online. Esse editor de texto, o usuário pode criar novos arquivos e editar arquivos antigos que ele já tenha criado. Então, aqui na parte de todos os arquivos, ele consegue ver os arquivos que ele já criou, entrar nesses arquivos e editar o conteúdo desses arquivos. No primeiro vídeo de testes unitários, a gente escreveu testes para testar essa navbar lateral, a navegação entre as páginas, e a gente também testou a listagem de todos os arquivos e dos arquivos favoritados. Hoje, como a gente vai escrever testes mais complexos, eu pensei que a gente poderia testar a parte mais complexa dessa aplicação também, que é justamente esse editor de texto, que é o local onde recupera os dados já escritos pelo usuário, Então a gente tem uma comunicação com a API aqui, e também é o local onde o usuário adiciona novos elementos através desse header e edita um texto que já existe e salva esse texto depois na API. Então, a gente vai começar os nossos testes hoje por esse editor. Então, o primeiro componente que a gente vai testar vai ser o header do nosso editor de texto. E por que o header? Porque o header ele tem um papel super importante. Ele consome do estado global da nossa aplicação, que é o contexto do editor. Dentro desse contexto, a gente tem o body, do nosso arquivo, que é o arquivo que está sendo editado atualmente. A gente tem o título, tem o ID e a gente tem as funções de salvar esse body e salvar o arquivo. Então, aqui no header, toda vez que o usuário adiciona um novo elemento, adiciona um heading, adiciona um texto em bold, itálico, etc., ele acaba alterando esse body que está salvo dentro do contexto e também quando o usuário termina de digitar, ele salva o arquivo na API, que é através dessa função save file. Então, eu vou mostrar aqui de novo a aplicação para você, só para a gente se lembrar. Então, todas essas funções aqui de adicionar elementos, elas acabam alterando o estado global da aplicação. E esse botão de salvar o arquivo faz a comunicação com a API e persiste esses dados que o usuário acabou de editar. Então, aqui dentro da minha pasta Editor, onde tem o meu componente Editor Header, eu vou criar uma pasta Testes, onde eu vou concentrar os testes do editor de texto. Então, aqui eu vou botar editor test.spec.ts. Spec é a extensão que indica que esse é um arquivo de teste unitário. Vou botar .tsx, na verdade, porque eu vou usar a sintaxe do React, o JSX. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso test suite, que é do nosso editor header. E dentro desse test suite, a gente vai ter os nossos test cases. Então, vamos começar primeiro renderizando o nosso componente no nosso cenário de teste, No primeiro vídeo, eu expliquei uma abordagem que eu gosto de fazer aqui para renderizar os componentes dos nossos testes, que é criar uma funçãozinha auxiliar, que é a render component, e essa função vai ser chamada em cada um dos nossos test suites para renderizar o componente e retornar, essa renderização. E para fazer essa renderização virtual, a gente vai usar a função render, que vem de dentro da Testing Library React, que serve justamente para a gente renderizar os nossos componentes. Então, o componente aqui é o Editor Header, ele vai fazer um import automático para mim, e aqui eu preciso importar o render também, e é isso. Então, aqui no nosso primeiro teste, eu quero só testar que ele está renderizando corretamente. Então, it should render correctly.
Então, ele deve renderizar corretamente. Aí, eu vou fazer uma verificação básica, só pra gente ver se ele renderizou mesmo. Então, eu espero que expect que screen. O que é screen? É o local onde vai ficar esse meu elemento que acabou de ser renderizado pro meu teste. Então, a gente acaba criando uma DOM virtual pro nosso teste, que seria a nossa screen, que é a mesma coisa que o objeto window, né? A gente pode fazer essa relação, que é onde estão os elementos que acabaram de ser renderizados. Que elementos? O editor header, que eu usei através da função render. Esse objeto screen, ele também vem da Testing Library React e a gente vai usar ele. Então, screen, aí aqui dentro da minha screen, o que eu quero buscar? O que pode ser rápido aqui, só pra gente verificar se realmente foi renderizado corretamente o nosso componente. Então, eu vou buscar por esse texto aqui, heading, que é um texto básico, que caso o meu componente tenha renderizado com sucesso, esse texto aqui vai estar em tela. Então, screen, get by text, então eu vou buscar pelo texto. Qual texto? O texto de heading, e eu espero que o resultado disso seja truth, ou seja, que seja verdadeiro. Quando ele for fazer essa busca, ele encontra esse componente. Então, eu vou executar nossos testes aqui. E deu tudo certo, passou. Beleza, mas esse teste é muito simples, não é isso que a gente quer testar. A gente quer testar se quando eu clico nos meus botões, eu chamo as funções corretamente do contexto e também quando eu clicar no botão salvar, eu vou fazer a minha chamada para a API. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é testar os cliques dos botões, se eles vão adicionar os elementos no body lá dentro do meu contexto. Vamos só relembrar aqui, ó, dentro do meu editor header, eu uso o meu contexto e consumo esse body. Body é o texto que está dentro ali do meu editor de texto. E toda vez que eu clico em algum desses botões, eu chamo as funções auxiliares que setam novamente o body. Então, elas trocam o valor desse body. E é justamente o que a gente vai testar. Para a gente não precisar ficar repetindo o teste, eu vou usar a sintaxe do which. O which, ele faz como se fosse um map entre todos os meus casos de teste. Então, aqui, eu vou adicionar um array. E o segundo elemento é uma função. Então, aqui, o que ele deveria fazer? It should set body when hit element button. E aqui, dentro do meu array, eu vou adicionar todos os elementos que eu quero testar e o valor que eu acho que eles vão adicionar. Então, primeiro, eu vou começar testando os headings. Por quê? Porque esses headings, eles adicionam uma nova linha em Toda vez que eu clico neles, eles vão pegar todo elemento que já tem no meu body, adicionar uma nova linha e então adicionar o valor do heading, né? Que se for, por exemplo, um heading 1 é 2 hashtags, se for um hashtag só. Então, é isso que a gente vai testar. Eu já tinha adicionado antes aqui os Data Test IDs nesses meus botões, para que a gente consiga pegar esses botões do teste. O Data Test ID eu também já expliquei no outro vídeo o que ele é. Então, se tu quer saber com mais detalhes, né, como é que funciona esse atributo aqui, Data Test ID, eu recomendo assistir a parte 1. Então, aqui, o meu primeiro elemento que eu quero buscar é o heading 1. E o valor que ele adiciona é um hashtag. Aí, o segundo elemento é o heading 2, com 2 hashtags. E o terceiro elemento é o heading 3, com 3 hashtags. Ó, o tab 9 aqui tá mais rápido que eu. Beleza. Aqui, o que ele tá me acusando? Ele tá me acusando que tá vazio, né? Essa minha assinatura aqui, ela tá errada por enquanto. Então, o que eu tenho que fazer é, na verdade, aqui tá errado. É assim. Agora sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro renderizar meu componente, tá? Tem que ter isso em tela. Aí, eu vou buscar por esse meu botão que eu quero clicar, que seria esse heading 1, heading 2 e heading 3, que é exatamente o Data Test ID que tem aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, button screen.getByTextID, desculpa. E eu vou botar esse valor. Como é que eu pego esse valor? Esse valor vai vir aqui como primeiro parâmetro da minha função de teste. Então, aqui vai ser button name, por exemplo. E o segundo parâmetro da minha função vai ser o segundo parâmetro aqui do meu array. Esse aqui vai ser o value, por exemplo. Então, aqui, screen, getByTextID,
button ID, eu acho que fica melhor. Button ID. Aí eu vou disparar um evento, fire event. Esse fire event também é uma função auxiliar que vem da testing library, que nos ajuda a simular um usuário, né, como se o usuário estivesse trigando um evento na nossa aplicação. Então, fire events, eu quero trigar o evento de clique. Fire event.click no meu botão. Quando eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Então, vamos olhar essas funções aqui. Quando eu clico no meu botão, ele vê se não tem texto selecionado. Se não tiver texto selecionado, ele seta o body com o valor que já tem dentro do body, mais uma quebra de linha e o valor do heading. Então, é justamente o que a gente vai testar aqui. Então, o valor que eu quero é body value. Vai ser o valor atual do meu body mais a quebra de linha. Mas, como é que a gente vai saber qual é o valor atual do meu body, né? Se esse body aqui tá vindo lá do meu contexto. Então, aqui o body tá vindo dentro do contexto, como é que aqui no teste eu vou saber esse valor? Então, aí que começa os nossos testes usando os contextos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Em volta do meu componente, né, para que esse componente consiga acessar meu contexto, eu tenho que ter um provider. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar no app, a gente vê aqui que tem o provider desse editor context. Esse provider, ele provém, né, pros componentes que tiverem aqui no meio dele, todos esses valores que tem dentro do contexto. Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar esse provider também. Porque eu quero que o meu componente tenha acesso aos valores do contexto. Opa! Só que aí, a gente acaba tendo um problema. Porque esse provider aqui, ele fornece esses estados, né, que estão dentro dele para que o meu componente consuma. Como é que eu vou pegar esses estados que estão dentro do meu contexto, né? Então, a gente não vai fazer isso. Na verdade, o que a gente vai fazer é criar um provider só para o nosso teste. É um provider que vai fornecer os valores fake, né, para o nosso componente, para que ele consiga acessar no teste. Então, o que a gente vai precisar importar aqui é o editor context. E a gente vai colocar um provider. Então, eu não vou mais pegar aquele provider lá que eu tinha feito antes. Eu não quero esse provider aqui que provê estados dentro do contexto. Eu vou criar o meu próprio provider para o teste. E aí, aqui, eu vou passar o value, que vai ser o value que o meu componente vai conseguir acessar. E dentro desse value, eu vou passar as funções e valores que o meu componente consome. Então, o meu componente, ele precisa de um save file, ele precisa de um set body, ele precisa de um body, de um handle preview e de um is error saving file. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma função de mock para cada um desses elementos que o meu componente precisa. Então, aqui, set body. O meu body, aqui no caso, não é uma função, então eu não vou usar uma função de mock. Eu vou usar uma string vazia, porque aqui, se a gente entrar no meu contexto, ó, a gente vê que meu body é uma string, o handle preview é uma função, e o isErrorSaveFile é um booleano. Aqui, no caso, eu vou deixar ele como false. Tudo bem. Agora, ele está me alegando que está faltando alguns valores que tem dentro desse meu contexto, né? Porque ele não tem só isso, ele tem outras funções. Como o meu componente, eu estou testando, não usa essas outras funções, eu vou usar aqui um macete do TypeScript, que eu vou dizer que isso aqui é igual ao tipo editor context type, que é o que o meu contexto tem na sua tipagem. Aí ele vai me alegar aqui um problema, que ele não consegue fazer a conversão, e eu boto para ele fazer a conversão primeiro para um não, e depois para o tipo necessário que esse contexto tem. E ele para de me acusar um erro. Aí agora eu já sei qual vai ser o valor que tinha previamente no meu body. Vai ser o valor que tá nessa variável aqui, body. Então, eu vou botar um valor, por exemplo, testing. E aqui, o novo body value, né, que seria new body value, vai ser o body mais uma quebra de linha e o valor que esse botão adiciona. Opa, aqui ficou uma aspas a mais. Então, eu busco pelo meu botão de adicionar o elemento. Aqui eu só estou salvando o valor que eu espero que o meu body tenha depois que eu clique nesse botão.
Aí eu clico nesse botão e agora eu espero que a minha função setBody tenha sido chamada to have been called with new body value. Aí agora a gente pode ver que o teste não passou. Por quê? Porque ele está tentando buscar um elemento em tela que é null. O que está acontecendo aqui? Esse meu editor header, quando ele vai adicionar um novo elemento no meu body, ele primeiro procura se o usuário tem alguma coisa selecionada. E ele faz essa procura através de JavaScript, né? Buscando ali a text area, que é onde fica o meu editor, né, de texto, e busca o elemento. Então, o que a gente vai precisar fazer para o nosso teste funcionar é renderizar junto com o meu header essa text area aqui. Que text area é essa? É essa parte aqui. Então, esse meu header, quando ele vai adicionar, além de setar o body, ele vê se tem alguma coisa aqui nessa text area que eu estou selecionando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Teste, eu seleciono, tá vendo? E aí, quando eu clico aqui, ele vai adicionar o elemento que eu quis adicionar nessa seleção de texto. Então, é por isso que essas minhas funções, elas precisam que essa text area esteja renderizada. A gente não vai testar a text area nesse componente, então a gente vai partir do pressuposto que ela funciona. Então, a gente só vai usar ela para que as nossas funções, que tem dentro do nosso header, funcionem. Então, aqui a gente vai adicionar o editor playground, que é essa text area onde fica o meu body e os elementos que o usuário está digitando. E quando eu adiciono, o teste volta a passar. Aí tu pode ver aqui que ele está dizendo que tem 4 testes. Por que tem 4 testes? Tem esse aqui, mais cada um desses daqui do meu array, que são 3. Então, dá no total 4 test cases. E uma coisa que eu acho interessante comentar, que testar o retorno de testes com string, às vezes é meio complicado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, olha, eu estou testando que o meu novo valor do body vai ser o valor atual, mais uma quebra de linha e o valor que esse botão adiciona. Porém, se eu fizesse dessa forma aqui, por exemplo, botasse um espaço e um espaço no final, para nós, visualmente, parece que a string continuaria a mesma. Mas o meu teste começa a falhar. Por que ele começa a falhar? Ó, pode ver aqui que ele está tentando comparar, ó, que ele recebeu testing, que é o valor que tinha, quebra de linha e 2 hashtags. E eu tava esperando testing, espaço, hashtags, outra quebra de linha e aqui acaba a minha string. Tu vê que o Jest acaba fazendo essa comparação mais profunda, ele verifica até quantos espaços tem dentro dessa string. Então, a melhor forma pra gente ter certeza que o nosso teste vai passar é colocar a nossa string exatamente do jeito que a nossa função retorna, que é dessa forma. Que é dessa forma aqui, ó. A gente pode ver aqui, né, que a minha função, ela retorna body mais quebra de linha e o valor. Então, é exatamente o valor aqui que eu vou esperar. Se eu colocar um valor com espaços ou com quebras de linhas, ele vai considerar essas quebras de linha. Então, cada uma dessas quebras de linhas que eu coloco aqui é como se pro Jest tivesse todos esses /Ns aqui no meio. Então, ele compara esse valor aqui com esse valor que a minha função está adicionando e não vai dar verdadeiro. Então, a gente tem que se atentar que às vezes a gente pode estar tomando erro nessas comparações de string e seja por causa dessa comparação mais profunda que o Jest faz na hora de verificar se as strings são iguais. Então, um outro teste que a gente pode adicionar aqui é um muito parecido com esse, só que vai ser com os botões que não adicionam quebra de linha. Então, a gente vai tirar a quebra de linha. E quais são esses botões? É o bold, que adiciona asterisco, 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 asterisco. O italic, que adiciona asterisco, asterisco. E o block, que seria, no caso, o quote, né, na linguagem de marcação, Markdown, que é esse elemento aqui. Acho que ele tem um espaço. Aí tu vê que ele voltou a passar novamente. Então, aqui eu tirei aquele /N, porque esses elementos aqui não adicionam esse /N, e ele voltou a passar. O que a gente poderia fazer é colocar como um terceiro elemento aqui do array, por exemplo, colocar o /N, e aí usar aqui para adicionar, tipo, em vez de colocar /N value, e receber aqui mais um parâmetro, ó, tá vendo que ele tá acusando, tipo, third parameter, né?
e usar esse third parameter aqui para colocar o /n. Assim também daria certo. Ó, agora tá passando. Aí a gente poderia adicionar esse mesmo array aqui, junto. E aqui o third parameter vai ser uma string vazia, porque aqui ele não coloca nenhuma quebra de linha. Pronto, os testes passam da mesma forma. Então, a gente já elimina mais algumas linhas de código, fazendo essa pequena refatoração no nosso teste. Aqui, eu vou quebrar a linha só para ficar bem organizadinho, para a gente conseguir visualizar todos os cenários que esse meu teste realiza. E pronto, dessa forma a gente está testando todos os botões que tem dentro desse meu header. Outro teste que a gente poderia fazer é se quando clica no botão de save, ele chama a função save file. Mas eu acredito que isso vocês já estão bem acostumados agora, já estão tirando de letra, então vamos partir para os testes unitários de funções assíncronas. A gente já testou o header do nosso editor, que é o responsável por adicionar novos elementos no nosso arquivo, né? E agora o componente que a gente vai testar é o componente editor. Esse componente ele reúne o editor header, o editor playground e o preview. Por que a gente vai testar esse componente? Bom, porque esse componente é o responsável por buscar os dados que já existem desse arquivo e setar no body dentro do nosso contexto. Então ele usa aqui esse hook useFile, e esse hook é um hook escrito com React Query que faz o fetch, né, dos dados e retorna os dados. Esse fetch é através de GraphQL, porque é uma API GraphQL. Então a gente vai testar esse cara porque a gente vai conseguir testar o caso de chamada de funções assíncronas e testar o caso de erro e de sucesso. Então aqui dentro da minha pasta teste, eu vou criar o arquivo para o meu teste do editor e vou começar da mesma forma. Vou abrir o meu teste suite, vou colocar o nome do componente e vou escrever meu primeiro test case. Então, o primeiro test case que a gente vai escrever vai ser o caso de sucesso, quando ele busca o arquivo e seta ele com sucesso. Então, should fetch file body and set body successfully. Então, o que a gente vai precisar para esse nosso test case? Primeiro, a gente vai precisar da nossa função auxiliar de render component, para renderizar o nosso componente dentro da nossa screen. Nosso componente é o editor. E agora vamos analisar o que mais esse componente precisa para que esse caso, esse cenário de teste, tenha sucesso. Então aqui a gente pode ver que o meu componente, ele sempre pega um slug. O que é o slug? É o identificador do arquivo, né, que ele está fazendo o fetch. Então, ele pega o slug através do path name, da onde ele está. E através desse slug, ele passa esse slug para o hook useFile e pega o data, né, que é o valor que foi buscado da API, e também pega o booleano isError. Esse isError, ele fica true quando aconteceu algum erro na chamada da API, e ele fica false quando não aconteceu nada e teve sucesso. Então, a primeira coisa que a gente precisa é justamente desse slug, né? Como é que a gente vai setar esse slug? A gente pode fazer dessa forma. A gente pode alterar manualmente o valor dentro do pathname. Então, aqui ele pega window.location.pathname, então window.location.pathname. E a gente vai setar esse valor com o valor que a gente quiser. Então, aqui eu vou botar um valor que funcione. Então, editor, que é o endpoint dele, e aqui, slug de teste. Beleza. O que mais que esse meu arquivo precisa? Ele precisa usar esse useFile. O que a gente poderia aqui é mocar esse useFile e fazer ele retornar sempre um data que a gente quiser e o isError que a gente quiser. Mas dessa forma, a gente não vai testar a sincronidade do nosso componente, né? Porque a gente vai estar forçando um retorno síncrono ali do nosso data e do nosso isError. Isso a gente já fez lá no nosso primeiro vídeo, né, na parte 1 de testes unitários. O que a gente vai fazer aqui é justamente fazer ele retornar uma coisa assíncrona. Então,
a gente pode perceber que esse meu hook useFile, ele usa para fazer o fetch dos dados esse fetcher. Esse fetcher é nada mais nada menos que uma função que chama esse custom fetcher, passa o query, que é o parâmetro, né, de GraphQL para fazer a busca na API, e então, com o then, ele resolve essa promise e pega o data, né, que foi retornado dessa request. Então, a gente vai mocar esse custom fetcher. A gente pode ver aqui que esse custom fetcher, ele retorna uma Axios Promise que recebe um tipo genérico, dependendo do uso dele. Nesse caso aqui, ele retorna uma Axios Promise que dentro dessa promise tem um fetch file response. Então, é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai mocar esse custom fetcher e vai fazer ele retornar uma promise da forma que o componente e o hook estão esperando. Então, né, vamos relembrar como é que a gente moca um import de algum arquivo? Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai ficar espionando por todas as chamadas para esse fetcher. Então, eu vou fazer um fetcher spy. E aqui eu vou usar o jest.spyon. Spyon eu já expliquei lá no primeiro vídeo também, que é o carinha que vai ficar espionando os imports pelo arquivo que a gente quer espionar. Então, qual é o arquivo aqui nesse caso? É o custom fetcher. A função que é exportada desse arquivo que a gente quer espionar é justamente a custom fetcher também. Só que nesse caso, eu não posso passar para o meu jest.spyon para ele espionar uma função, porque aqui tá vendo, ó, que eu estou importando a função custom fetcher dentro desse arquivo. Não, eu preciso que ele fique espionando um arquivo. E como é que eu faço isso? Eu importo tudo que tem dentro desse arquivo, import all as, e eu dou um nome que eu quiser. Então aqui, custom fetcher file. Então eu passo para ele como parâmetro o arquivo, e aí o segundo parâmetro é o nome da função que eu quero espionar. E é a função que esse hook aqui, useFile, importa dentro desse fetcher. Então, agora eu já tenho um spy para esse fetch. O que esse meu spy vai fazer? Bom, nesse caso de sucesso, eu quero que esse meu fetcher spy retorne um valor, mock return value. Que value que ele vai retornar? Ele retorna uma promise, né? Então, eu vou criar aqui new promise. E dentro dessa promise, eu vou ter o resolve e o reject. E aqui, eu vou ter o corpo da minha promise. Dentro do corpo da minha promise, eu vou precisar retornar, caso eu queira que dê sucesso, o fetch file response, que é esse tipo aqui. O fetch file response tem um data, file, body e ID. Então, a gente vai copiar isso aqui. Vamos colar. Aqui eu preciso adicionar o abre-chaves, né, para mostrar que eu estou resolvendo um objeto. E eu vou botar dentro do body um testing body fetch. E o ID, eu vou usar o faker, que eu já expliquei no outro vídeo também. Ponto data type, ponto o ID, que eu vou gerar um ID aleatório. Agora ele tá me acusando um erro, que é porque esse tipo não é compatível. Por que não é compatível? Porque o Axios, né, não sei se vocês costumam usar essa biblioteca, mas o Axios, além de retornar o valor retornado pela API, ele acaba adicionando esse valor retornado dentro de um data do próprio Axios também. Então, a gente pode ver aqui, ó, aqui dentro do meu hook, eu faço res.data.data. E aí, desse data, eu pego o file. Então, vê que tem um data a mais aqui. Então, a gente vai ter que adicionar esse data aqui também, na hora de fazer esse retorno. A gente adiciona esse data e pega esse valor aqui e bota aqui dentro. Mas isso não basta, a gente está só retornando o body. Mas aqui no hook, a gente pode ver que esse custom fetcher retorna um Axios Promise com o tipo esperado. Então, aqui eu preciso retornar todas as outras coisas que uma promise do Axios retornaria. O que são essas coisas? É o status, nesse caso é status 200, o status text, que vai ser ok, e os headers do meu request, e a config desse meu request. Assim que eu retorno tudo que o Axios Promise deve retornar, ele para de me acusar o erro. O que mais a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa renderizar esse nosso componente. E assim que esse componente for renderizado, essa requisição já vai ser disparada. Mas a gente pode ver aqui que o Jest está me acusando um erro. Vamos dar uma olhada. Esse erro aqui, ele está dizendo que não tem nenhum query client para o uso desse meu hook useQuery. O React Query, assim como o contexto, provém um provider, né,
para os componentes para que eles consigam usar essas funções que vem dentro dele. Então, eu vou aqui abrir meu app e vou mostrar para vocês. A gente tem o Query Client Provider, que vai prover para os meus componentes o uso, né, dessas queries do React Query. E aqui, dentro do Query Client Provider, ele também coloca o valor do client, que é o client HTTP, né, que vai fazer as requisições. Então, aqui, em volta do meu componente, eu vou precisar colocar esse Query Client Provider. E eu preciso também passar para esse Query Client Provider um Query Client. Então, aqui, New Query Client. E passo aqui como client esse Query Client. Faço o import aqui. Opa! Importei com o nome errado. É Query Client Provider, não Editor Query Client Provider. Pronto, tudo certo. Então, agora o meu teste voltou a passar. Mas, aqui eu não tô testando nada, né? Eu só tô pedindo para esse meu fetcher retornar um valor e renderizando o meu componente. Até então, eu não testei a reação do meu componente para essa requisição. Então, o que a gente vai fazer agora? O que eu espero que esse meu componente faça assim que essa requisição terminar? Bom, assim que essa requisição terminar, então, assim que data terminar, né, eu quero que ele sete o body com o valor desse data. Então, de novo, como é que a gente vai saber se ele setou o body? A gente vai ter que colocar o provider aqui, o editor context, pronto, provider. E passar os valores de mock para esse meu provider. Que é mais ou menos o que a gente fez no nosso outro teste. A gente pode copiar isso aqui. Então, vou colar aqui. Mas esse meu componente, ele usa menos coisas. Ele usa só o setBody, setID e isPreviewMode. Então, é justamente o que eu vou fazer. setBody, setID e isPreviewMode. isPreviewMode. Então, aqui eu vou passar esse setID, setBody e isPreviewMode. Aqui, de novo, ele vai me acusar que os tipos não são compatíveis, porque aqui eu tô retornando menos coisa que o editor context promete retornar. Então, aqui eu vou botar as editor context type. Aí, ele vai dizer que não consegue fazer a conversão e a gente converte primeiro para unknown e depois para o tipo correto. Gente, lembrando que essa conversão aqui eu uso só para os testes, é só para passar por cima da tipagem nos testes, porque aqui realmente eu não preciso retornar as outras coisas, porque o componente que eu estou testando, ele só usa esses valores. Mas caso vocês estejam usando os componentes de vocês, que são usados na sua aplicação para produção, não façam essa reescrita de tipo se ela não fizer sentido. Se algum lugar está esperando receber esses valores, vocês precisam retornar, porque senão vocês podem ter outros erros depois, né? De algum lugar tentando pegar um valor que vocês não estão retornando. Então, aqui no caso, como a gente tem certeza que esse meu componente não vai precisar pegar esse valor, eu não preciso retornar ele mesmo. Aí, aqui no meu teste, eu vou esperar que o meu setBody to have been called. Aí a gente pode ver que o meu teste falhou. Ele tá dizendo que eu tô esperando uma chamada e ele não recebeu nenhuma chamada. E é aí que vai começar as complicações do nosso teste assíncrono. Por quê? O que acontece aqui? A gente está chamando esse setBody dentro do useEffect que vai ser executado caso esse meu data.body seja alterado. Caso esse meu data.body sofra alguma alteração, ou seja, o hook, né, consiga pegar um retorno da API, sete esse valor e aí retorna para o componente. Então, isso aqui acontece de forma assíncrona, não é uma coisa síncrona. Não é assim que eu renderizar meu componente se data.body já vai ter um valor. Não, ele vai fazer uma chamada, vai pegar uma promise, vai resolver essa promise, então vai pegar o valor. Então, a gente precisa lidar com esse comportamento assíncrono também aqui no nosso teste. E como é que a gente lida com isso? A gente vai usar o wait for. O que esse wait for ele faz? Esse wait for ele vai rodar esse nosso expect
um número X de vezes até que um timeout seja alcançado. Esse timeout pode ser definido por nós. Então, por exemplo, a gente pode pedir aqui para ele esperar 10 segundos. E durante esses 10 segundos, ele vai executar esse expect várias vezes até que ele consiga um true. Caso durante esses 10 segundos ele não consiga um valor true, daí ele vai retornar falso e o nosso teste vai falhar. Então, a gente vai usar essa função aqui justamente para esperar que esse nosso useEffect seja executado em algumas das re-renderizações do nosso componente. Então, esse waitFor, ele vem dentro da Testing Library React, a gente vai botar ele aqui. E para poder usar ele, a gente vai ter que usar a sintaxe de async-await do JavaScript. Então, aqui eu vou ter que adicionar um async no meu teste. Então, esse meu teste é assíncrono. E ele vai esperar para que essa promise, qual promise? É a promise do waitFor, seja resolvida. E essa promise, ela vai ser resolvida até que o timeout seja alcançado. Pessoal, antes da gente continuar, eu só quero mostrar para vocês que eu tinha feito a configuração do window location de forma errada. Para que o nosso ambiente de teste consiga aqui, né, o editor, pegar o window.location.pathname da forma que a gente setou, a gente precisa que o objeto global, né, dentro da propriedade window, que é o que a gente está acessando ali, seja definido da forma que a gente precisa. Então, a gente precisa definir ele globalmente. Então, o que eu fiz? Eu criei um novo objeto a partir do meu objeto window e defini dentro do meu global.window. Global é o objeto global do JavaScript, né? E aí, nesse meu novo window, eu defini a propriedade location e dentro dessa location eu botei o value pathname. O pathname com o pathname que a gente tinha escrito antes. Dessa forma, o meu editor vai conseguir pegar o slug corretamente. Por que esse slug é tão importante? Eu vou mostrar para vocês. Se eu deixar isso aqui comentado, o meu componente não vai conseguir pegar o slug e ele vai começar a falhar os testes unitários. Por que eles vão falhar? Porque esse slug, como eu já tinha falado antes, eu uso para fazer o fetch do meu file. E aqui no useQuery tem uma propriedade que a gente pode usar que é o enabled. Então, eu coloquei para esse fetch só ser feito quando existir um slug. Então, 2 pontos de exclamação, né? Quer dizer que eu quero garantir que esse valor transformado para booleano seja true. Então, ele só vai ser enabled quando existir um slug. Nesse caso, quando eu não consigo setar um pathname, o pathname default para os casos do teste é só uma barra. Então, aqui eu vou botar um console log para vocês, ó, eu coloquei aqui já, para a gente ver, ó, ele vai dar o console log de só uma barra. E aí, quando ele tenta fazer esse split, pegar o terceiro elemento, ele acaba pegando um undefined, ó. Eu vou logar aqui para vocês. Ele pega um valor undefined, porque, na verdade, esse pathname não dá para dividir em 3. Então, quando eu consigo resetar esse valor do meu objeto window, né, e definir a propriedade corretamente, a propriedade do pathname, aí ele consegue extrair esse valor correto. Então, aí, o meu pathname passa a ser /editor/slugTest, que foi o que a gente setou aqui. E o meu slug, que é o segundo valor que eu testo, é o slug de teste, que é justamente o valor que a gente precisava. E agora, voltando aos nossos testes, a gente pode ver que ele começou a passar. Porque agora ele consegue pegar o slug corretamente, consegue esperar a promise, e o meu setBody é chamado. Então, a gente pode fazer a verificação também do meu setBody ser chamado com um valor, que é o testingBodyFetch. Foi o valor que foi retornado na API, nesse caso aqui. E o meu teste começa a passar. Eu vou tirar esses console logs que eu tinha adicionado do slug, que a gente não vai mais precisar deles agora. Agora, por fim, nós vamos escrever o cenário onde essa chamada da API vai falhar. E o que acontece quando essa chamada de API falha? O que o meu componente faz? Aqui, através da variável isError, a gente consegue identificar que houve um erro na API. Esse isError é sempre true quando o meu fetch for retornado algum código de erro. Esse isError ele é setado pelo próprio useQuery, né? A lib fica responsável disso, mas a gente sabe que toda vez que essa promise aqui for rejeitada, essa promise do custom fetcher for rejeitada, ele seta esse isError para true. Então, é justamente o que a gente vai testar agora. Então, a gente pode copiar esse cenário de teste aqui. E em vez aqui da nossa promise ser resolvida, a gente vai rejeitar ela. E a gente não vai mandar data nenhum, nosso data vai ser vazio. O nosso status vai ser, por exemplo, 500 e a mensagem vai ser internal server error.
E aqui, should show error message when fetch failed. Então, a gente vai ver que agora esse meu cenário aqui vai falhar. Por que ele tá falhando? Porque aqui eu tô rejeitando e eu tô fazendo o expect de sucesso. Então, agora o nosso expect vai ser diferente. Então, quando esse erro tá true, o que meu componente faz? Ele chama o useEffect e seta um toast de error. Esse toast de error é um aviso para o usuário que ocorreu algum erro ao carregar o arquivo. Então, o que a gente vai fazer é procurar na nossa DOM virtual essa mensagem, erro ao carregar arquivo. Então, o que eu quero fazer é wait for expect screen .getByText. Qual é o text que eu quero buscar? Erro ao carregar arquivo. E aqui, to be truth. Então, eu quero que esse elemento esteja exibido em tela. Aqui, ele está me sugerindo usar o find by. O que é o find by? Lá no primeiro vídeo eu já expliquei também, mas o find by é uma das versões de buscar um elemento em tela, só que o find by, ele combina o wait for com o get. Então, ele já faz esse await, né? Já faz esse await durante um certo tempo, até dar o timeout, para buscar esse elemento em tela. Então, aqui a gente pode só substituir pelo find by e ele não vai mais precisar usar o wait for. Então, aqui ele vai só usar o await, porque isso aqui é uma promise, a gente precisa usar a sintaxe de async await e vai esperar que esse texto seja encontrado em tela. E o meu teste está falhando. Por que está falhando? Porque esse toast, ele é uma lib externa também. E da onde vem esse toast? Este toast aqui no meu app, eu também tenho um provider para ele, que é esse toast container. Então, aqui, na renderização do meu componente de teste, eu também vou ter que adicionar esse toast container, que é para que ele possa renderizar essa mensagem de erro em tela. Então, eu vou adicionar aqui meu toast container e ele está falhando de novo. No caso aqui, a minha escrita do await ficou errada. Eu preciso de um expect e dentro desse expect eu vou esperar ele buscar por esse arquivo. Mesmo assim, ele continua falhando. Mas nesse caso, é por conta de um comportamento do próprio React Query. Porque como aqui entre a chamada da API e o componente a gente tem esse intermediador que é o React Query, ele tem alguns certos comportamentos. Um dos comportamentos do React Query é toda vez que uma requisição falhar, ele faz o retry dessa requisição, algumas vezes. O valor default, se eu não me engano, são 3 ou 2 vezes. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar esse retry default, porque acontece que ele não está setando o iserror até o meu teste acabar. O meu timeout ali do await tá acabando e mesmo assim ele não setou o iserror como true, porque ele ainda está tentando fazer esses retries para ter certeza, né, que essa requisição deu erro. Então, o que a gente pode fazer é adicionar aqui no meu query client uma configuração, que é default options para as queries, que são as buscas, né? Eu quero que o retry seja falso. Então, não faz nenhum retry. Se der errado, já seta o iserror como true. E isso já foi suficiente para o meu teste passar. Agora eu vou só mostrar uma outra opção para vocês para fazer, né, esse retorno de promises nos nossos mocks. Em vez de a gente escrever toda essa sintaxe da promise e rejeitar ela ou resolver, o próprio Jest já oferece uma forma da gente fazer esses reject e resolves. Então aqui, em vez de usar mock return value, como eu sei que esse meu mock retorna uma promise, eu posso usar mock resolve value, e aí eu vou tirar toda essa minha sintaxe aqui de promise, vou arrancar tudo isso aqui fora e vou deixar só o objeto que eu quero que essa promise retorne. E a gente vai ver que mesmo arrancando toda essa promise fora, o meu teste continua passando, porque o Jest fica encarregado de criar essa promise e resolver ela. E a mesma coisa a gente pode fazer com o resolve. Mock reject value, aqui eu quero rejeitar, né? Eu quero lançar um erro. Eu vou tirar toda essa sintaxe de promise também. Vou arrancar isso fora. E vou deixar isso a responsabilidade do Jest. Ele que vai rejeitar essa minha promise e retornar ela. Pronto, teste passando.
Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. A gente conseguiu abordar aí alguns testes mais avançados e que vão ser testes bem comuns assim no nosso dia a dia, como desenvolvedor front-end, porque são funcionalidades que qualquer aplicação front-end tem, que é o uso de estados globais e o uso de chamadas de API e códigos assíncronos. Então, se você gostou do vídeo ou se aprendeu alguma coisa nova sobre testes unitários, considera deixar seu like e me seguir aqui no canal para mais conteúdos de programação e tecnologia. E se ficou alguma dúvida ou tem alguma crítica ou sugestão de um novo tópico para algum vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler o comentário de todos vocês. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima!